Estamos ao vivo. Eu sei. Estamos ao vivo. E Sinal. agora? Traduz aí. É um CQ geral aqui. Vamos entrar ao vivo? Bom, tá ao vivo já? Tá. Sérgio, vamos participar ao vivo também? Posso mandar um link? Boa noite para todo mundo. Para a gente é uma alegria, né, estar aqui participando aqui de uma live. Ó, o Sérgio está aí também. Não, eu não posso. Tô fazendo comida. Tá fazendo comida? Ah, então tá. Então aperta aí para sair. Tá. Julinho entrou aí também. Então, boa noite para todo mundo. A gente tá aqui, né, para participar, fazer uma live, porque na verdade a gente já tinha um projeto onde a gente queria falar um pouco mais sobre algumas questões ligadas ao rádio e o rádio e a vida, né? Não só as questões aí ligadas à radiotransmissão, já faz algum tempo. E na verdade a gente precisa às vezes desengavetar, né, alguns projetos. Então, meu nome é Vanderleia, sou a PP5 Victor November E eu sou o Edson, né? Acho que ninguém me conhece, PP5 Hotel Zulu. Aliás, eu sou mais novo de rádio que a Vanderleia, né? É. Mas assim, sabe aquela história do urubu? Eu tenho mais horas de rádio do que urubu de voo. A Vanderleia é ao contrário, tem mais tempo de indicativo, mas de transmissão não muito. Mas é isso, faz parte. Isso aí. Lindo, né, Júlio? Então, esse final de semana a gente teve no 28º Encara, né? Isso. Lá em Itajaí, revendo velhos amigos, e aí virou quase que tipo um bullying com o Edson, né? Porque ano que vem eu faço 30 anos de classe A. Né? Antigamente, para a gente ser classe A, primeiro a gente tinha que ser um ano de classe B e classe C, né? Enfim. Aí ele ficou magoado, porque eu tenho mais tempo de rádio de classe A do que ele, mas o que importa é que ele participa, né? Eu acabo nem participando tanto assim efetivamente como ele. Hoje em dia as minhas frequências acabam sendo diferentes, né? Para quem não sabe, né, São João Batista foi sede de 2 encaras nacionais, aí já o segundo e terceiro encara. Isso. Segundo e terceiro encara, 1995 e 97. 95 e 97, né? Então, encara, né? Faz parte aí quase que do DNA do Edson, né? Sempre fez parte aí da história dele. E quando a gente fala, né, sobre essas questões ligadas ao rádio, a gente fala muito sobre essa questão da amizade, o companheirismo, né? E eu acho que isso é uma coisa que une muito a gente, né? Que o radioamadorismo não é só hobby, né, Edson? Fala aí. Para mim é o melhor hobby que eu já fiz até hoje. Eu tive outras coisas, Jeep e tal, mas o rádio sempre conectado, né? Porque eu fui trabalhar na usina de açúcar e de lá de um trabalho eu passei para o outro. Passei para o rádio e lá começou toda a minha história, né? Entendeu? Hoje é tudo mais moderno, mas antigamente era rádio fita facão. Então a gente sofria, né? Falar com o dono da Porto Belo, retransmitir o que ele queria que ele transmitisse, interpretar o que era o cara de lá mandar do outro lado lá, e a gente tinha que se virar nos 30. Hoje é tudo mais digitalizado, por aí é tudo assim, né? Mas é isso. Fácil. Vanderlei sabe um pouquinho mais de rádio do que eu. Eu não. Sei nada. Quando a gente fala assim, lá em casa todo mundo é rádio amador, né? Daí todo mundo fala, mas para que serve esse negócio de rádio? Né? Vocês ficam lá falando o que no rádio, né? Para que serve? Porque na ideia aí de muitas pessoas, o radioamadorismo ele serve só para essa questão, né, de você bater papo realmente, né? Mas uma das coisas que fez a gente voltar um pouco mais ativa para o rádio foi, na verdade, o que a cidade natal do Edson passou no ano passado em relação
a enchente e a crise de comunicação foi grande, né? Foi, assim, a gente viu o caos, né? Porque o pessoal acha assim, a rádio é coisa do passado. Se essa torre que aí quem está em São João Batista tem essa torre na frente da cabeceira da ponte, que é da TIM, se eu não estou enganado, se aquilo ali desligar, você não consegue mais falar, porque você não fala de celular para celular, e aquilo lá é uma repetidora, entendeu? Estação de celular é uma estação rádio base, ERB. A nossa ERB lá é ERB, Estação Rádio Base, que retransmite o sinal que chega na torre para o mundo inteiro, né? Agora, se faltar energia, caixão, entendeu? Isso foi o que aconteceu, né, em dezembro aí, que deu caos, ninguém tinha rádio, estava todo mundo dependendo do celular, né, e daqui a pouco acabou a energia, pronto, foi tudo por água abaixo, não estava preparado. A gente que tinha uma repetidora que funcionava muito bem em São João Batista no passado, inclusive linkado com outras 6 aqui do estado de Santa Catarina, mas estava desativado por problemas técnicos, né? Então a gente percebeu que o rádio tinha que voltar ativa, porque na hora que tudo falha, esse troço aqui não falha. Esse bichinho aqui, ó, isso aqui não falha, isso aqui é a bateria, entendeu? Você liga no carro, você vai com a bateria nas costas, leva para o morro, e de lá você faz a retransmissão, né, para as estações de emergência, para helicóptero, para os bombeiros, enfim, para toda a comunidade que está, inclusive, né, para quem quer pedir socorro, se tem um radinho aqui, pede socorro pelo rádio, né? E é assim que a gente retornou as atividades de novo no rádio para São João Batista, e está dando certo, ok? E não é só aí, né? No Brasil e no mundo, depende do rádio. E muita gente não sabe, né? Eu acho que uma das coisas que a gente poderia até explorar um pouco mais, hoje tinha ali um colega falando na RB, na rodada, sobre, eu até esqueci, eu não anotei ali, uma série que está passando, acho que no Netflix, onde fala muito dessa questão do radioamadorismo, né? E a gente acha que rádio, né, o radioamadorismo, frequência, enfim, é algo que é totalmente desconexo de outras coisas, quando na verdade tem muita conexão com um monte, né, de outras situações. Hoje em dia eu trabalho, né, muito com essa questão com essa questão, né, de frequência também, né, que completou, na verdade, né, muitos dos ensinamentos que eu tive aí desde quando eu entrei para o rádio, né? Então, hoje a gente vê que tudo aquilo, toda aquela base do radioamadorismo, ele serve aí como base até mesmo, né, para tratamentos inovadores aí em saúde e outras situações, né? Então, foi onde a gente resolveu, né, começar a fazer aí, de vez em quando, trazendo algumas conexões do mundo do radioamadorismo aqui dentro, né, levando para o mundo lá fora. Eu sou farmacêutica de formação, né, então a bioquímica fez parte da minha vida durante muito tempo, e hoje eu trabalho com a biofísica, e a biofísica ela é total ligada à frequência, né? A gente olha para um radinho, a gente imagina que ele serve só para conversar. E eu hoje olho para um equipamento de rádio e começo a pensar o quanto que ele pode influenciar ou não na nossa saúde, né? Queres... Então, o rádio, além do hobby, eu estou ouvindo aqui, ó. O cara aqui de Florianópolis falando com o Rio de Janeiro, por um radinho desse aqui, né? Entendeu? Pela repetidora daqui, a propagação abriu, né, a frequência, deu agora inversão térmica, aqui está um pouco frio, lá está calor no Rio, então o cara lá de Nova Friburgo está falando com a gente de Florianópolis, entendeu? Isso é a frequência que dá umas loucas, né? Quem estudou radioeletricidade, fazer prova, sabe como é que funciona isso, né? E a Vanderleia vai explicar muito bem. A camada ionosférica? Então é um troço bem maluco, que o padre Roberto Landel de Moura que jogou esse troço na nossa mão, e assim como, né, o brasileiro que inventou o avião para paz e usar o avião para guerra, e também foi usado o rádio para usar na guerra. Né? Não derruba o celular. Entendeu? Não, só para mostrar. Mas assim, é que o ser humano às vezes desvirtua as coisas, né? As coisas boas da vida que foram inventadas para o bem, leva para o lado mal. Então, isso é... E a vida que segue, a gente tem que pegar o lado bom da coisa. Sempre o lado bom, né? Eu estava fazendo uma apresentação aí para o Sebastião, boa noite.
Estava fazendo uma apresentação esses dias e estava vendo alguns dados que realmente eles acabam impactando, né? A gente teve uma evolução tecnológica de 2000, do ano zero até 2004, né? De 4,5% de crescimento. Já quando a gente calcula, né? Pega aí o ano de 2004 até 2022, né? Que dá aí menos de 30 anos, 20 anos mais ou menos, a evolução tecnológica cresceu aí 6,5%. E aí eu não consegui encontrar os dados de 2022 até agora. Mas imaginem, né, o tanto de crescimento e evolução que nós tivemos aí nos últimos anos. Então a gente tem que começar, né, a olhar para essa questão aí de frequência, de rádio aí com outros olhos também, né? Oi, Carlene, boa noite. Pegando, né, os links aí do radioamadorismo com a saúde, há mais ou menos uns 40 anos atrás existia, né, ela era PhD em fisiologia e ela trabalhava muito com essa questão, né, de fazer investigação sobre vírus, bactérias, fungos, realmente assim uma das grandes estudiosas que trabalhou, né, em prol das terapias mais naturais, das terapias integrativas, né, o nome dela era Uda Clark, e ela relacionou várias doenças hoje, né, que a gente tem até aí como doenças crônicas ligadas a toxinas, solventes. Ela era realmente inovadora, né? Ela mostrava o rótulo de um produto e dizia: esse produto tem tal substância que pode causar aquela doença que ninguém gosta nem de falar o nome. Pegava, relacionava as bactérias, vírus e dizia assim: isso aqui é o que desencadeia tal coisa. A associação dessa toxina com esse parasita gera tal doença. E a partir de todos esses estudos, né, onde ela usou, né, outros artifícios, como a espectrofotometria, ela conseguiu calcular a frequência de vírus, bactérias, fungos, né, uma série aí de patógenos, né, que danificavam o nosso sistema imunológico. E aí nasceu o tal do Zapper, né? Só que sozinha ela identificou as frequências. E aí como que ela fez para construir o Zapper, Edson? Acho que sabe explicar melhor que eu, né? Não, já assistiu essa aula. Conta aí. Essa história foi uma história que chamou muita atenção dele. Ela tem uns amigos radioamadores lá na Alemanha, né? Foi na Canadá? No Canadá. Então ela, através desses amigos aí, começaram a bolar uns aparelhos, né? Para usar como tratamento de saúde, né? Você usa, mas é droga, né? Essas porcaria de laboratório, como a Vanessa já sabe, que ela trabalhava nesse setor aí de farmácia, justamente de compra de rede de supermercado, de farmácia de mercado, então ela sabe bem como é que funciona esse troço, né? E aí, a partir daí, a Uda Clark começou a estudar, e vou já o nosso amigo aqui de São Paulo, capital, que ele é radioamador, ele já inventou outros aparelhos, entendeu? Tudo baseado em radiofrequência, tudo tratado assim pela... Aí tu vai explicar, né? Porque esse lado aí... Da frequência? Da frequência. É muito interessante. A gente vê assim, cada resultado que o cara inventou lá para... Não, o rádio é só para falar. Isso aqui é só para me apertar o PTT e falar. Não, não é só para isso. Usando as frequências de rádio, né? Entendeu? A doutora Uda Clark, ela mapeou a frequência, vamos pegar a frequência do vírus da herpes, por exemplo, né? Ela foi lá e conseguiu, através de equipamentos, mapeou, fez toda essa captura, mapeou a frequência. Aí o que ela fez? Ela entendeu que se ela conseguisse, né? E frequência o que é? É uma onda, né, de energia que tem amplitude, tem uma frequência, né? Ela vai sempre ser, né, uma onda. E o que ela entendeu? Que se ela conseguisse achar alguém que fabricasse um equipamento para ela com uma frequência de onda ao contrário, o que acontece? Frequência com frequência, quando elas se juntam, né? Uma que vem daqui, outra que vem de lá, ela se anula, né? A gente estava lá na repetidora agora. Se o Edson fala na frequência da repetidora e eu falo junto com ele, talvez, né, dependendo da potência do sinal, a gente acaba anulando e ninguém entende ninguém ali.
né? Então é mais ou menos isso, né? Existem aparelhos que foram criados com base na frequência usada do radioamadorismo, usada, né, com a adaptação para fazer esse tipo de tratamento. A partir desses estudos, hoje se entendeu que todos os órgãos do nosso corpo, eles têm uma determinada frequência também, né? Então, por isso que muito se fala do quê? Do micro-ondas, do uso do celular, o uso daquelas... Na minha época a gente falava que era botina, como é que era? Botina, né? Um amplificador, não linear. Amplificador, linear, né? Que isso tudo tem um efeito deletérico em cima do corpo. Então, quando a gente começa a pensar assim, né, que isso é uma realidade nossa, né? Se a gente ligar um rádio, a gente sabe que o rádio está emitindo uma frequência, né? Uma frequência o quê? Que faz com que o que eu fale aqui chega lá até você. Mas ele também emite calor, porque ele vai emitindo calor e com isso tudo, né, tem os efeitos que podem ser deletéricos, mas hoje em dia, a partir do conhecimento do radioamadorismo, a gente usa também para tratamento em saúde, né? E como é que tu explica aí, como é que descobre uma frequência de um câncer, por exemplo? É fácil isso? Funciona assim? Existem aparelhos, por exemplo, né? Eu tenho um equipamento lá no meu consultório que eu consigo, a partir, né? É um aparelho que ele faz uma captura de frequência. Então, se tudo tem uma frequência, se o fígado, para ser fígado, todas as células vibram na mesma frequência, o coração, para ser coração, todas as células têm que vibrar na mesma frequência, a partir do momento que tem uma frequência contrária a uma célula de frequência natural, a gente consegue identificar e capturar determinadas frequências, mas isso aí já é um assunto meio complexo para outra história. Mas, por exemplo, assim... vai causar em nós? Mas deixa eu só falar um negocinho assim, ó. Por exemplo, né? A gente hoje a gente foi lá no Encara, aí a gente participou daquele almoço maravilhoso, né? As pessoas mais sensíveis depois podem ter saído de lá, ter falado, meu processo digestivo ficou meio lento, enfim, alguma coisa. A partir de um equipamento que foi criado com base nos preceitos, nos conceitos do radioamadorismo, a gente consegue trabalhar uma frequência, por exemplo, de um fígado saudável. Então, a gente emite uma frequência, a pessoa segura lá um equipamento que emite essa onda e ela acaba sendo benéfica para o corpo, porque o corpo entende como sendo uma frequência saudável, né? Então, isso faz com que ele se regenere. Então, isso acaba sendo fantástico, né? E tá tudo aí, pertinho da gente, com equipamentos que são regulamentados, não existe nada de anormal, né, em relação a isso. O Zapper, por exemplo, que foi o primeiro aparelho, o primeiro equipamento que foi criado lá no Canadá, né, e hoje tem vários tipos de Zapper, né, PC Zapper e por aí vai, né, o que a gente tem lá hoje, que eu tenho, o nome dele é PC Zapper, que foi construído aqui em São Paulo. Ele atende, né, uma frequência que vai de 30 kHz até 15 Hz. Então, se eu consigo sintonizar, né, quem é mais antigo lembra do Deltão, né? A gente tinha que ir lá e fazer aquela sintonia fininha, né? Para conseguir falar. Então, se eu chego na sintonia fina de um parasita, de uma bactéria, eu consigo eliminar ela por causa da frequência contrária. Né? E isso tudo foi criado através do radioamadorismo, dos conhecimentos aí do rádio. Então, eu acho, né, isso tudo fantástico, maravilhoso, né? Toda essa tecnologia. Hoje, os grandes polos de desenvolvimento de equipamentos são a Rússia, a Alemanha, né? Várias tecnologias que vêm, né, foram criadas lá e baseadas naquilo que a gente usa hoje, né? Isso. E o que tu perguntou mesmo? O que o 5G pode causar na gente? É outra coisa? Não, existem várias situações, assim, ó. A gente não precisa pensar só no 5G, né? Vamos pensar aqui no rádio que o Edson estava usando ali ainda agora, ligado lá numa antena que fica lá fora, né? Emitindo uma frequência. Junto ao corpo dele, né, em forma de frequência, radiação e ainda calor, né? Se ele ficasse muito tempo lá usando o rádio, ele iria sentir que o aparelho aquece, né? E isso daí ia fazer com que
ele sentisse no físico o efeito deletérico, né? Que é o efeito ruim da questão do rádio. A parte boa está lá conversando, falando, enfim. Mas a parte ruim, e que muitas vezes ninguém te fala, é que existe sim uma questão que você precisa se proteger, que você precisa trabalhar. Então, tudo aquilo que rouba os teus elétrons, porque hoje a gente está, né? Vocês estão aí do outro lado e a gente está aqui. Vocês estão olhando para a gente como um corpo em 3D, porque os nossos elétrons hoje estão juntos, harmoniosos, né, fazem com que a gente tenha esse equilíbrio no nosso físico. Mas se eu estou recebendo uma radiação, uma radiofrequência, uma emissão de calor, os meus elétrons começam a entrar em desarmonia. E o que é uma harmonia? É girar, o elétron girar igual faz o movimento de rotação da Terra, no sentido horário. Aí vem uma radiofrequência ao contrário, faz com que as minhas células não entendam, né, se elas têm que rodar no sentido horário de novo, os elétrons, né? Ou se pode fugir dessa camada aí, e aí começa a vir as doenças, né, em relação a isso. Então, quando a gente fala de frequência, radiofrequência, emissão de frequência, entra rádio, entra celular, entra micro-ondas, né? Entra tudo aquilo que faz o nosso corpo perder elétrons, perder energia, né? Aí tem gente que fala, mas isso daí, né, não sei o quê, mas ninguém tem dúvida de que existe a ciência por trás disso tudo, né? Há 30 anos atrás, 20, sei lá, acho que eu tinha uns 20 anos mais ou menos, meu pai tinha um rádio, um VHF em casa, que a gente conseguia escutar a conversa de celular, né? Edson? E era tudo frequência que era aberta. Então, é uma coisa que o celular está aqui, né? A gente fala dos malefícios do celular, mas se você usar um rádio durante muitas horas, ele acaba também tendo a questão, né, do efeito no corpo. A gestão, na verdade, né, do uso de aparelho de transmissão de qualquer coisa, ela é uma necessidade, né? Sem dúvida. E como que a gente pode ter menos efeito colateral usando rádio? Olha, eu nem... Só se usar colete, né? Mas o radinho assim não tem problema. O problema é quem usa uma linear, né? 1 kW, 2 kW. Aí eu acho que esse, não sei. Mas a gente tem amigos médicos, né? Amigos, famosos médicos aí que usam altas potências. Então, ele não está nem aí. O negócio tem, o hobby dele é rádio, né? E cada um na sua, né? Mas é lógico que a gente tem que se precaver, né? Porque, evidentemente, que equipamentos mais antigos, que era da válvula, né? Dava menos radiação do que o transistorizado. Tanto é que se você ligar uma linear de 1000 watts e transistorizada perto de alguém que tem uma televisão vagabunda, mas só vai dar ele na tela, né? Não, a Anatel uma vez bateu lá em casa porque o meu pai instalou um Cobra 2000, que era um Cobra, era PX na época, né? Ele instalou um Cobra, botou uma antena lá e só saía ele falando nos vizinhos, né? Imagina a radiofrequência dentro de casa. Então, é assim, a gente já vê brinca, mas tem coisa séria, porque a gente sabe que tem os malefícios, né, da radiofrequência, né? Quando é muito demasiado, né? Como vai o próprio celular também, né? Que, nossa, mais vai isso aqui ficar o dia inteiro no ouvido, frita o cérebro, né? Mas só que a gente não está nem, principalmente a geração Coca-Cola não está nem aí, vai usar celular, vai usar tudo. É que, na verdade, já existe um CID, que é um Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, acho que é o CID-10, W90, se não me engano, que ele já fala sobre essa questão da eletrosensibilidade. Então, existem pessoas, em torno aí de 70% das pessoas, elas não têm sensibilidade à radiação eletromagnética. Então, elas vão usar celular, não vão sentir nada, vão continuar usando celular, micro-ondas, cria um campo eletromagnético dentro da casa, né? Porque daí Wi-Fi, o 5G ligado, usa micro-ondas, geladeira também emite radiação, aí tem TV no quarto, aí ela tá, né, com o corpo às vezes cheio de toxinas metálicas também por causa da questão da nossa alimentação, né, da água, e elas não sentem nada, porque elas não são eletrossensíveis. Já tem aí uma parte da população um pouquinho menor que ela até tem uma certa sensibilidade, né, em torno aí de
10, 20%, eu não lembro bem agora os dados. Mas tem uma parcela pequeníssima, né? Que eles dividem em 4 categorias, uma parcela bem pequena, em torno de 3% da população, que ela é eletrossensível. Então, qualquer lugar que ela chega, que tenha uma radiação eletromagnética, por menor que seja, ela já tem dor de cabeça, ela já tem um monte de outros problemas. Então, por isso que, às vezes, a gente precisa falar dessas coisas assim também, porque talvez você faça parte lá dos 60%, 70% que não sentem nada. Mas aí teu filho, né, as crianças, enfim, em casa, eles já têm uma sensibilidade maior, né? Então a gente precisa estar sempre alertando para isso. PX cobra com botina, saía faísca pela antena. Eu tinha um rádio que não era PX, mas eu me lembro quando eu tinha um sítio no Timbé e eu usava 200 watts, né? Quando eu passava lá no meio do mato, que não tinha energia, iluminação pública, só via aquele risco, né? Que sai fogo pela antena, né? Se você olhar uma antena um rádio com alta potência, numa antena que você consegue verificar, ela sai faísca mesmo lá pela ponta da antena lá, né? E então isso é explicável, né? Porque tem aquele malefício, né? Mas cada louco com a sua mania, né? Mas antigamente, né, a gente não sentia tanto essa questão, né, da poluição eletromagnética, porque a gente morava em casa, a gente andava com o pé descalço, a gente botava o pezinho no chão, a gente tinha contato com a natureza, a gente fazia aterramento, ou que hoje o pessoal fala, né, como palavra bonita, que é o grounding, né, que é você ir lá fazer o aterramento. Então, assim, falando um pouco dessa questão, né, de gestão, de como que a gente pode trabalhar, né, usar, né, a gente ter o nosso hobby, a gente usar toda a tecnologia, isso é fantástico e eu acho que é uma coisa que chegou, veio para ficar, mas a gente também tem que às vezes aprender a fazer um pouco de gestão, porque o nosso corpo ele não foi feito para ser magnético, né? E a gente hoje sabe que o nosso corpo ele é eletromagnético. Então a gente tem que aprender a fazer essa gestão para depois a gente não ter problema de coração, né? Uma série de outros problemas. Né? Por exemplo, assim, para a gente começar a falar dessa questão, né, da gestão de saúde depois que usa muito tempo um rádio, é aproveitar, né, para quando terminar de usar o rádio ou tá lá usando qualquer outra, né, ou Wi-Fi, 5G, enfim, a gente começar a criar o hábito de desligar, né? Principalmente desligar durante a noite, porque durante a noite é a hora que a gente deita, o nosso corpo entra em repouso e ele descansa, né? Então, rádio ou qualquer equipamento eletroeletrônico ligado dentro de casa, você está criando um campo eletromagnético, né? Para não ter corrente eletromagnética na sua casa, o ideal é desligar todos os pontos de geração de energia eletromagnética, incluindo aí, né, o rádio. E ainda pensando que hoje muita gente não mora mais em casa, mora em apartamento, além de você estar criando o teu campo eletromagnético pela gestão dos teus equipamentos dentro de casa, ainda tem o campo eletromagnético do vizinho de cima, de lado, de baixo, e ainda muita gente ainda tem, hoje em dia, né, para o pessoal economizar condomínio, tem gente aceitando colocar torre de celular nos prédios, ou torre, né, de celular aí próxima. Então, uma das coisas que o meu marido faz aqui em casa, que é desligar os equipamentos de energia durante a noite, e celular ele bota onde para carregar? Eu escondo no banheiro, mas isso é coisa de velho, né? Não é coisa de jovem. É, coisa de velho, né? A questão do aterramento é interessante e é muito importante, mas hoje em dia a maioria dos lugares que a gente está, eles são calçamento, né? Brita, pedra, asfalto, a gente acha poucos lugares onde a gente consegue, né, colocar lá os 8 minutos de pé no chão, como seria o ideal, né? Ou a cada 2 horas que você está sentado na frente de um computador, ou 2 horas que você ficou aí falando no rádio, o que seria o ideal? Passar 8 minutos fazendo essa troca de elétrons, né? Capturando aí os elétrons da natureza, né? Que são a natureza é fonte inesgotável de elétrons para a gente, para fazendo o equilíbrio do teu corpo, né? Então, a cada 2 horas seria o ideal. Mas a gente hoje não tem mais um quintal como a gente tinha antigamente. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma pedra, né? Para tocar, né? Trocar, fazer essa troca. É um aterramento, né? Mas a gente
Não é tão eficaz quanto colocar o pé no chão, mas ele já ajuda. Né? Ter uma planta dentro de casa, ter uma árvore que a gente possa, uma árvorezinha que a gente possa abraçar. Até uma sugestão que eu sempre dou, né? Quer ver como é que está a questão da poluição eletromagnética dentro de casa, poluição pelos equipamentos que emitem radiação, é ter planta dentro de casa. Né? Você vai ter um indicativo, né, de saúde. A planta é um indicador de saúde. Se a planta sobrevive, o teu corpo sobrevive também. Agora, se a planta morre, né, significa que o local ele não é saudável, não é um local salubre para você. E a gente não precisa também jogar o impacto, né, dessa poluição eletromagnética nos nossos bichinhos, nos pets. E hoje em dia a gente sabe, né, que os gatos são muito mais os cachorros são muito mais eletrossensíveis do que a gente, né? Há alguns anos atrás você não via muito pouco cachorro de pelo branco. Hoje em dia, os cachorrinhos, os gatinhos, eles estão envelhecendo e estão perdendo a cor até do pelo. Imagina como é que não fica o corpinho deles lá por dentro, né? Não é? Quer dar alguma dica aí também de aterramento, de troca eletromagnética? Não. Abraçar a árvore? Terapia do grito? Terapia do grito? Como é que é a terapia do grito? Terapia do grito é uma boa, viu? A Carlene pode fazer isso aí, porque ela está lá no meio do mato, vai, um macaco branco, né? Vai dar um eco, o pessoal lá na Arataca vai ficar meio assustado. Mas a terapia do grito é uma, viu? Se você nunca fez, só que é o seguinte, o PIN está por aí, vai ser no Morro da Cruz, também não dá que tem muita gente lá, né? Mas a terapia do grito, quem nunca fez, faz um dia para você ver como é que é. Você vai para um lugar que você possa gritar, mas gritar mesmo e abrir o pulmão. Abrir o pulmão, né? E você até escutar o eco. Você vai lá no Morro do Rolador, por exemplo, lá na Canelinha, né? Eu já fiz isso lá, no Morro da Borboleta Branca, que é mais alto do que o outro lá, que de lá de Florianópolis, para quem nunca foi, que lá é muito bonito. Você faz uma limpeza, sabe, interna e espiritual, enfim, de tudo no corpo, né? Porque você... É como quando você está com vontade de chorar. Você está com vontade de chorar, mas não consegue chorar. Você vai ver no velório alguma coisa, você pega e você reprime o choro. Você fica ali, né? Você chorou para dentro, não chorou para fora, entendeu? Não gritou, entendeu? E são terapias que só ajudam e funcionam, viu? Que não custa nada. Que não custa nada, de graça, né? É como o pessoal fala, respirar o ar puro, não tem como você... A gente passa num lugar que na BR-101, logo depois do governador Celso Ramos, onde vai sair o Rodoanel, não sei como é que aquele povo mora ali, aquilo tem um cheiro horrível num depósito de lixo que tem ali gigantesco, que deve ser da Grande Florianópolis. O pessoal que mora ali, certamente já nem sente mais, é como quem morava lá em Lauro Miller, que eu ia trabalhar por lá onde tem as minas de carvão, aquilo tem um cheiro horrível de pirita, até nas coisas dos hotéis, né, você metia a cara no travesseiro, eu não conseguia, porque o cheiro é horrível. Só que quem mora ali não sente mais, já calejou. Então, nada melhor do que a gente procurar às vezes, um lugar puro, né? Barra da Lagoa, né, Carlene? E outros por aí, para respirar um ar puro e para expulsar o mal que a gente pega na comida, na água, né? A nossa água da Kazan, se não estiver escutando, a nossa da Kazan é a pior água que tem no mundo, né? Cheia de coisa mais saudável, né? Para tomar alguma coisa que te estraga todinho, né? Entendeu? Não só o corpo físico, mas o emocional, o espiritual e por aí afora. Mas o Vanderlei, ela é PhD nisso aí, que ela pode falar um pouquinho melhor. Não, isso faz tudo. A gente tem que lembrar, assim, que o nosso corpo, ele é eletromagnético, né? O nosso coração, ele é magnético e o nosso cérebro, ele é elétrico. Tanto é que a gente faz eletroencefalograma, né? A gente consegue medir a eletricidade, na verdade, a gente faz esqueci agora, não lá para ver a questão de como que está lá a nossa musculatura, né, em relação às fibras musculares. A gente tem que entender que os nossos neurônios, eles fazem ligações elétricas,
né, sinapses, então às vezes uma falta de memória também está ligada aí a um excesso de energia eletromagnética que a gente está passando também. E onda eletromagnética interfere no funcionamento cerebral, cardiovascular, né, como isso interfere em todo o nosso metabolismo, interfere no nosso eixo hormonal, né, interfere numa série de situações aí no nosso corpo que a gente nem imagina. Né? Eu fico assustada quando eu vejo alguém com o celular no bolso perto do coração. Os policiais, Eu fico... né? Os policiais, com o HT ali, pendurado o dia inteiro ali no coração. E fica ali o dia inteiro, o celular, um HT perto do coração. Então, o teu coração é magnético, tu está jogando ali uma carga elétrica, depois tu não quer que descompense teu coração. Né? Então, isso é bem complicado. Hoje em dia, aumentou bastante o número de casos de infertilidade, né? Tá mais difícil aí para o pessoal engravidar, e está muito ligado à questão do uso do celular, que emite uma radiofrequência parecida com a radiofrequência dos nossos aparelhos aí usados, né, para telecomunicação, e que faz, né, com que diminua a quantidade de testosterona, esperma e uma série de outras coisas, né? E a outra situação também, né, assim, o pessoal hoje em dia usa muito o rádio, o HT, né? O HT que fica, né, fica na mão, né, e fica bem próximo ali ao rosto, né? Todo mundo já ouviu falar que a gente vai lá, né, coloca a mão, a palma da mão virada para o sol para fazer a síntese da vitamina D, né? Então a gente capta a energia do sol, sintetiza, metaboliza para a gente aumentar a nossa vitamina D. Explica isso de novo, que eu acho que eu não entendi. Como é que faz isso? De ficar no sol com a mão virada, né? A mão certa é ficar pelado mesmo, para absorver bastante vitamina D. Mas na mão e na sola do pé, a gente tem algumas células que são chamadas de lâmina lúcida, para absorver a energia do sol. Então, se tu pegar aí 10 minutinhos de sol todos os dias na palma da tua mão, tu aumenta a tua vitamina D. E aí, o que acontece? Mas tem horário para isso? Próximo ao sol do meio-dia, o melhor horário. E aí, se a energia do sol entra pela palma da minha mão, uma energia eletromagnética também não vai entrar? Então, isso também é gestão em saúde, para a gente pensar, né, sobre o que a gente pode fazer, o tempo que a gente vai ficar usando, né, o rádio, ou, né, o tempo que a gente fica no celular, né, mexendo lá, fazendo algumas coisas. Existem, né, algumas soluções. Hoje em dia existem algum gel, que ele é um bloqueador que ele tem turmalina, enfim, tem uma série de coisas que ajudam a bloquear. Mas a gente pode evitar, né, evitando o uso excessivo de segurar ele na nossa mão, né? Então, a vitamina D, ela é fundamental, porque hoje ela não é só uma vitamina, né? Ela está muito ligado a todo o nosso processo hormonal, né? Neuroendócrino, imunológico. Então, pensar um pouco mais de quanto tempo que a gente está ficando, né, com alguns equipamentos eletroeletrônicos na nossa mão. E ficar, né, com ele próximo da cabeça, pior ainda. Não pode usar o rádio o final de semana todo? Pode usar. A cada 2 horas que tu usar o rádio, você vai lá ficar 8 minutos fazendo aterramento com o pé descalço no chão. Aí depois você cuida nesse processo de gestão entre usar o rádio e ficar usando o celular, fica 10 minutinhos ao meio-dia com a palma da mão virada para o sol, você já fez uma boa gestão em saúde e aí você está apto para usar o teu rádio sem fazer interferência nenhuma. Pé no chão, bem hidratado, né? Sem estar aí com excesso de toxinas no corpo, pode usar à vontade. A gente tem que pensar sempre assim, ó, que os prótons, nêutrons, elétrons que a gente tem dentro do nosso corpo, eles geram uma impedância. Então, não existe nada que seja proibido, mas existe a gestão daquilo que a gente faz, né? Para ser positivo, para que aquilo que a gente faça seja benéfico para a gente e não traga o efeito maléfico. Na verdade, a natureza é uma fonte inesgotável, né, de elétrons, né? E a gente tem um prazer muito grande quando a gente está lá usando o rádio. Então, a gente pode associar duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer esse processo de gestão e fazer aí o hobby, né, sendo praticado também. Eu escutei lá num congresso de médicos lá em São Paulo,
Porque você sabe, assim, ó, por conta do Dr. Google, está criando uma geração bastante burra. Ah, não sei falar, pergunta para o Dr. Google. Então você vê o pessoal escrevendo errado, né, que abreviando, até abreviatura errado, né, e isso não estimula o cérebro, né? E está havendo assim um grande número de, né, jovem Alzheimer. Alzheimer é coisa de velho, não é mais. Não, saiu um estudo agora que o QI médio da população brasileira baixou para em torno de 70% do QI médio e que problemas de memória estão associados ao excesso do uso de tela, né? Ao excesso da radiofrequência. Então, mas é onde eu queria chegar sobre esse negócio. Então, a pessoa vem com preguiça, né? Ó, aqui foi CW agora, que foi o repetidor de Florianópolis que se identificou, né? PP5ARF. Foi falado lá que, dentre muitas coisas, tem uma, para nós que somos radioamadores, é o CW. Você praticar CW diz que diminui bastante a chance de você contrair Alzheimer, porque você estimula o cérebro. Você entender que esse ponto e traço, né? Aqui é um código, ou é uma mensagem, né? A letra P, por exemplo, de di, são um ponto, né? E traços de pontos. Então, você poder decorar isso aí não é fácil, é como você aprender música, são notas musicais, na verdade, né? Então, falaram lá nesse congresso, que tinha, inclusive, um radioamador que criou muitos aparelhos para trabalhar com radiofrequência, que quem faz prática de CW... É verdade. É verdade que vai diminuir bastante as chances dele contrair Alzheimer. E quem tem Alzheimer não muito avançado vai conseguir diminuir o grau, porque ele força você a... Pô, você pega lá um cara lá no Japão fazendo CW, mas está muito ruim, né, a propagação. Só que o CW ele fura, né, ele fura a barreira, ele atravessa a barreira, atravessa o Atlântico, né, entendeu? Como foi no Titanic, né? Então é uma modalidade assim incrível, né, para quem gosta. Infelizmente ainda não aprendi CW ainda, só fiz para fazer a prova 30 anos atrás e depois eu larguei. Mas eu tenho um manipulador que não está aqui agora. Então, é uma dica, tá? Para quem está ingressando no radioamadorismo, praticar o CW, tá? Treinar. A gente já lançou aqui na RB a ideia de ter aulas via repetidora, né? Já estamos com o plano todo pronto, só que ainda não teve interessado, infelizmente. Mas é uma boa, viu? Isso é saúde, tá? Não é só para você como se comunicar com o mundo inteiro, mas através do tecladinho aqui, de código Morse, você atravessa o mundo sem precisar saber falar japonês, falar chinês, falar italiano, porque é código, entendeu? Qual é a camada de transmissão do radioamadorismo? Ih, agora tu nem pegou o fim. A prova, a Carlene deve saber, ela acabou de fazer a prova, isso é uma prova... Mas só cai para glaciar. Não, cara, isso aí qual é a camada aí que é feita a transmissão das ondas e da frequência de rádio? Toda transmissão de frequência feita na camada ionosférica da Terra. Então, dependendo da propagação, por isso que existe a tal da propagação, né? Que é aquela primeira camada que tem ao redor da Terra. Então, dependendo da propagação, né, você chega mais longe ou nem tanto, né? Mais perto, por causa dos morros, lá, enfim. A Carlene estava na aula lá que a gente deu lá para... Como é que é? Para Defesa Civil. Defesa Civil, né? Eu levei todo o esqueminha lá da camada ionosférica, né? Então, o que acontece com o CW? Como ele tem uma frequência e uma amplitude diferente do que a frequência que se usa para voz, ele chega muito mais longe, né? Sim. Viagem é um som. Qual é o mais rápido? A luz ou é o som? Né? E agora? E agora? Quem sabe aí? Quem tem a velocidade? Quem é que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo, parece, né? É o som ou é a luz? Né? Só que a luz não atravessa o planeta, né? A não ser o Sol, né? Mas se você acender uma lanterna aqui,
Você não consegue com a lanterna aqui, você me vê em São João Batista, se você estiver no morro lá. Agora o sinal telegráfico, não, isso aí mesmo, isso furo Atlântico, furo Pacífico e vai embora. E o som, o nosso corpo reconhece como sendo algo próprio dele, né? Porque ele tem uma correlação harmônica. Por isso que na homeopatia a gente faz aquelas diluições, CH30, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, porque é uma harmonia, né? Igual uma sinfonia, tan, 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 né? Um piano lá, aí o corpo reconhece o som como sendo algo, tanto é que a gente faz terapias, né, com música, com som, né, e por aí vai, né? Que é mais rápida a velocidade da luz. O som, a luz é mais rápida e o som... 2-0 aqui, Sebastião e a Carlene, vocês estão afinadinhos, Sebastião? A luz é mais rápida, mas o som chega mais longe. Ah, sim. Então vamos falar mais no rádio. É isso aí. E menos celular. E é isso aí, então vamos aproveitar tudo aquilo que o ambiente nos dá, que a natureza nos dá, os dons divinos que Deus nos deu aí, né? Presenteando a gente com camada ionosférica, ondas de rádio, avanço tecnológico, mas fazendo todo esse processo de gestão, autocuidado, porque hoje a gente quer ter mais vida dentro dos nossos dias, né? Se a gente tiver mais dias, a gente já ganhou na loteria. Mas se a gente tiver mais vida nos nossos dias, aí faz tudo valer mais a pena, não é? Isso. Tá vendo? Qual é o recado final aí do presidente da RB? Que o pessoal que está aí atrás da moita, né, como fala ali no rádio, né? E como dizia o nosso amigo Melo lá de Itajaí, venha para o rádio, não fica aí só escutando, né? A sua presença é muito valiosa. O rádio, para quem nunca teve, eu tenho grandes amigos, numa próxima oportunidade posso contar uma história aqui de um grande médico que era amigo radioamador. O que ele fez foi um outro motivo que me fez fixar no rádio, porque um negócio que ele fez para o meu pai, ele usou o rádio, né, para me prender. E foi mais uma outra coisa que me arrastou para o radioamadorismo, ao ver uma pessoa tão iluminada e tão fantástica em termos de saúde, cirurgião, e me usar um rádio para eu acompanhar a cirurgia do meu pai. Entendeu? Então, assim, o rádio tem coisas fantásticas, cada um tem a sua história, né? E muitas histórias virão, né? Entendeu? Então, eu sou apaixonado. Estou meio devagar, estou meio apagado, sim, não nego, né? Mas a Vanderleia está... Volta e meia me dá uma escutucada, não é muito falar no rádio, né? Mas agora até deixou botar a antena aqui em casa. Até, né? Já evoluímos. Então a gente está evoluindo de novo, tá bom? Agradeço a vocês todos pela participação, né? Uma próxima oportunidade, quem sabe alguns assuntos. A gente podia falar do Padre Landel qualquer dia aí. A gente podia falar sobre a aura, né? Que o Padre Landel de Moura, vocês sabem, que foi expulso pela Igreja Católica, né? Porque foi considerado... Porque ele falava de frequência? Falava de frequência, e quanto frequência para os bispos naquela época, e o Papa, não sei mais quem era, coisa do capeta. Ele foi condenado, ele foi expulso da Igreja Católica. Meteram fogo no laboratório dele lá em Santana, São Paulo, entendeu? E ele provou para o mundo inteiro, né? Pena que foi no Brasil, né? Que o Brasil não dá bola para isso, foi os Estados Unidos, foi o italiano que levou a fama, mas quem inventou isso aqui, sem fio, telefone sem fio, foi o Padre Roberto Landel de Moura, um gaúcho de Porto Alegre. Pena que ele era gremista, era internacional. Mas, assim, isso hoje foi, claro, está em larga escala. Hoje o radioamadorismo tem um leque infinito, né? Digital, enfim, diversas frequências para quem quiser usar, não vai ter tempo para usar tudo no mês. É muita coisa que tem para usar no radioamadorismo hoje. E só prego bem, graças a Deus. A gente tem que usar isso aqui para fazer o bem, não olhar a quem, né? E jamais criar inimizade ou querer, né, ser melhor do que o outro. Vou ter um linear para passar por cima do cara. Não é assim. O rádio você pode... Pode falar também no rádio quem tem HT? Está no mesmo nível, né? Também é rádio amador? Eu não considero isso aqui rádio, mas é um quebra-galho, mas tudo bem. Vale a pena, né? Porque você, numa emergência, você consegue. Tanto é que emergência não é para você dar cama e espada, é para você falar só um códigozinho ali, que é SL, que é P, que é RV, e deu, né? Entendeu? Para fazer transmissão rápida, curta e eficaz. E não gastar bateria,
né? É. Ó, o Sebastião disse que ele começou a estudar novamente para deixar de ficar na coruja. É isso aí. Isso aí, Sebastião, você e a Marili, né? Não é só você, não. Traz a Frau também, porque senão não vai deixar de comprar rádio e ficar no rádio também. Né? Não vai fazer igual uma mulher lá do Macaco Branco, que deixou o gato comer a anchova, deixou o leite esparramar, né? Não vou falar quem é, mas só não pode fazer isso aí, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês, quem está aqui ao vivo conosco, quem vai assistir depois. A intenção é falar um pouquinho do rádio fora do rádio, né? Não é só um hobby, mas ele também tem muita coisa para agregar aí para a nossa vida aí como todo. Então, obrigada pela presença aí de todo mundo. Um abraço aí de PP5 Hotel Zulu. PP5 Victor November. Eu até esqueço. Alguém tinha escutado esse indicativo alguma vez no rádio? Não, né? Já, falei muito. Tá Falei bom. muito. Um abraço para todo mundo. 7-3 a todos aí. Tchau. E como é que não dá para sair?